Boa noite. Meus irmãos, a casa está proporcionando a vocês mais um inário, né? Esse livro de cântico. Então, nós estamos proporcionando a vocês que nos honram, né, com a presença, com a assistência, mais um inário, né? Foi aqui condensado algumas músicas do inário anterior, né? De maneira que as músicas contidas nos 2 CDs lançados pelo nosso grupo musical estão inseridas nesse novo livro, né? Nós vamos deixar aqui à disposição de vocês uma média de 100 livros, né? Já, vamos dizer assim, personalizado, o nome da casa, devolvido, né? Você pega o livro, apesar do nosso querido irmão Gustavo, né, lançar a letra aqui no telão, mas se alguém quiser dispor para uso pessoal, né, nós estamos dispondo apenas a R$5, não vale nem, não paga nem a capa, né? Mas nós temos aqui bastante, né, para quem quiser acompanhar as músicas, tá ok? Deolindo Amorim, ele foi um espírita, mas acima de qualquer outra coisa, ele foi um jornalista, escritor, e ele se fundamentou muito no estudo da doutrina espírita. Daí ele ter sido um grande estudioso e, consequentemente, uma pessoa combativa no que diz respeito à doutrina espírita. E ele dizia uma coisa muito interessante: o povo gosta de ser enganado. Ou seja, nós gostamos de ser enganados. Notadamente quando estamos diante de uma coisa materialmente bonita, vistosa, deslumbrante, aí é que nós nos apegamos mesmo a esta coisa, né? Esquecendo o primordial de Jesus, que foi que nós tivéssemos cuidado com esse tipo de coisa. Daí as recomendações do mestre. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque está dentro de cada um de nós. Cuidado com os falsos cristos, com os falsos profetas. Sede prudentes, né? Inclusive ele diz, né? Simples como as pombas e prudente como a serpente. Orai e vigiai. Constrói a tua casa sobre a rocha, né? Porque ali ela está realmente fincada. Se você construir na areia, primeira enxurrada, primeira tempestade, leva tudo, né? Mas, infelizmente, nós ainda não estamos voltados para os ensinamentos de Jesus. E sim, nós damos cabimento à aparição de padres que, com vestes gostosas, brilhosas, né, pulam, cantam em cima do auditório e dizem que estão evangelizando. No meu tempo, eu era evangelizado de outra maneira. Da mesma maneira como outras pessoas aí de certas igrejas, com a toalhinha nas costas, aquele chapeuzinho na cabeça, né, dando prosperidade, riqueza e outras coisas mais, né? E por aí vai. Mas vocês pensam que nós espíritas ficamos uma boa de bonzinho? Negativo. É como diz um escritor americano, ele, estudando a doutrina espírita, ele disse que é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus. E é uma realidade. Porque, gente, o nosso movimento
Kardec, ele deixou uma máxima que eu acho primordial: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, esse é o primeiro mandamento, e instruí-vos o segundo. O primeiro está certo, né? Nós ainda somos bastante atrasados, somos ainda profanos, pecadores, e estamos longe de atingirmos o amor incondicional pregado pelo Cristo, né? Aquele amor puro, sincero. Nós ainda estamos muito distantes. Mas a instrução, já que a doutrina espírita é uma doutrina de educação, é uma doutrina educativa. Para o segundo mandamento, que é o instruir-vos, a gente chega para um trabalhador da nossa casa e diz: meu irmão, principalmente os médicos, né? Os médicos, meu irmão, olha esse livro aqui, vamos estudar, tá? Porque a mediunidade, meus irmãos, é estudo. Não, eu não preciso de estudo não, porque eu já tenho autoconhecimento, os espíritos já me colocaram nessa situação, então eu não preciso de estudo não, né? Consequentemente, é quem mais dá trabalho quando chega no plano espiritual. Vocês acreditam? Somos nós espíritas. É quem mais dá trabalho. É porque chegamos lá, já, né, querendo ser o dono da verdade. Não, eu já conheço isso, participei de muitas práticas, mediúnicas, tudo. Então, meus irmãos, eu estou apenas fazendo esse levantamento pelo fato de nós realmente estarmos atravessando uma fase difícil, né? Desse momento transitório que todo o mundo passa, né? Nós não temos mais tranquilidade e sossego aqui nesse planeta. A gente sai de casa porque tem que sair, não vai ficar em casa preso e tal, porque é pior, né? O medo está predominando e outras coisas mais, né? Ninguém está se espantando com o que isso pode surgir daqui para frente, né? Agora está aparecendo essa nova doença, microcefalia, né? Pois é, já estão atribuindo ao mosquito do dengue, né? O Aedes aegypti, talvez relações sexuais. E, consequentemente, as crianças estão com o cérebro reduzido. Agora, imagine uma coisa: nós já vivendo num mundo e num país que passa seriamente por esses distúrbios. Imaginemos daqui a um tempo essa criançada, essa meninada, esses recém-nascidos de hoje, daqui a um tempo, tudo com a mente atrofiada, com a mente retardada. O que é que vai ser dessa humanidade? O que é que vai ser desse mundo? E eu volto a uma frase dita pelo Papa Francisco recentemente, que diz: nós devemos voltar para o Cristo. Nós devemos voltar para o Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Isso vai isentar de nós vivenciarmos todo esse momento que o mundo está passando? Não, vamos. Mas com certeza nós vamos saber enfrentar, porque estamos preparados para isso. Nós já estamos sabendo o que pode acontecer, né? Ah, não, milagre, não sei o que, Deus é do impossível negativo. Não existe isso, né? E a doutrina espírita, ela é categórica quando diz, né? Nós devemos fazer a nossa parte. O mundo só melhora se fizermos a nossa parte. Não vamos esperar por isso e aquilo, não. Temos que fazer a nossa parte. Temos que trabalhar. É como eu assisti num programa recentemente daquele jornalista Toquinho, né? Você entrevistado eles falando de negócio de sorte. Ele disse: não, eu passei a ter sorte a partir do momento que eu comecei a trabalhar. E é a recomendação que Jesus fez, que nós realmente trabalhássemos. Não é um trabalho pesado de carregar pedra, não. É o trabalho da solidariedade, da tolerância e por aí vai. Então, meus irmãos,
nós queremos agradecer a presença de todos vocês. E hoje o nosso querido irmão Emílton, ele vai nos brindar com uma palestra que está, vamos dizer assim, associada a uma das obras da codificação espírita, que é o Céu e Inferno. Esse livro completou esse ano, foi em agosto, foi esse? 150 anos, né? Então, ele aqui, Céu e Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. E o Emílio vai dizer para vocês essa questão de céu e inferno, se realmente a gente vai para lá e tal. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, a presença do Emílio, né? A presença do nosso grupo musical. Quando eu falo em grupo musical, eu estou incluindo também o Gustavo, viu? Ele não fica à parte não, porque ele também é um contexto aí, né? E fora também os demais trabalhadores. Então, que Jesus, o Mestre e Senhor, nos conceda a paz. E antes de nós passarmos a palavra para o Emílton, ele vai, o nosso grupo musical, vai cantar mais uma música, né? E a novidade agora estão todos voltados para mim, o que foi que eu fiz? Mas muita paz e tudo de bom. Na página 54, Conquista.
Meus irmãos, alegria de estar aqui com todos, agradecendo o convite da casa para essa conversa fraterna de hoje. E me sinto muito grato em rever os amigos aqui da casa, outros que aqui chegam, conhecidos, e outros que a gente se vê talvez pela primeira vez, mas um acolhimento muito fraterno, uma alegria muito sincera de recebê-los aqui nesta noite, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a codificação, sobre a nossa instrução como espíritas. Foi muito bem citado aqui, nas palavras do nosso amigo Eudo, sobre o conhecimento. E ele citou: amai-vos e instruí-vos. Uma recomendação trazida a todos nós espíritas. Muitas das vezes nós, a princípio, nos preocupamos em conhecer as verdades espirituais, e quando chegamos à casa espírita, nós já trazemos as nossas verdades, aquilo que nós fomos alimentados na nossa compreensão de ser espiritual e de ser religioso. E todos nós temos a nossa bagagem, que não se resume apenas ao início desta encarnação, mas também de outras vidas. E acreditando nessa bagagem, e acreditando também que a doutrina espírita é uma doutrina nova, com apenas 150 e poucos anos, e nós que espíritos eternos somos, então nós temos muito pouco tempo de espiritismo. Na verdade, nós somos espíritas há tão pouco tempo. E seria, pela questão do tempo, ainda muito difícil de assimilarmos e compreendermos o que Kardec, no seu trabalho de codificação, quis nos trazer sobre as verdades espirituais através dos nossos irmãos superiores. E muitas vezes nesse ponto de interrogação que todos nós temos quando procuramos as casas espíritas, quando procuramos conhecer sobre o espiritismo, a gente busca respostas que nós não encontramos muitas vezes dentro dos templos em que porventura já frequentamos. E aí surge a primeira pergunta: quem nós somos? Na verdade, quem somos nós? Se a gente se parar para fazer uma reflexão, seria interessante a gente fazer uma outra pergunta: como nós estamos hoje? E para responder à situação de como nós estamos, precisamos nos conhecer. E a doutrina vem trazer algumas respostas a esse questionamento, nos dizendo de onde viemos e para onde vamos. Com essas respostas eu tenho como, através da lógica e da razão, buscar respostas de quem eu sou. E Kardec, quando trabalhava na codificação, compilando os seus históricos, compilando as suas dissertações sobre o entendimento espírita, sobre a ideia do espiritismo através da Revista Espírita, ele começou a lançar alguns textos experimentais, vamos dizer assim, já que ele queria, principalmente dentro daqueles que liam a Revista Espírita e que tinham o conhecimento do espiritismo já aguçado por querer aprender, Kardec começou a fazer alguns experimentos das suas dissertações sobre o céu e o inferno. E ele anunciou na Revista Espírita de 1864 que estava começando um trabalho que seria o 4º livro da codificação. Justamente em 1º de agosto de 1865, ele lança o livro O Céu e o Inferno.
todo o conteúdo desse livro, principalmente a primeira parte, onde Kardec demonstrava para todos nós, através da Revista Espírita, os questionamentos que a religião à época não tinha respostas prontas para dar àqueles que se questionavam sobre o futuro. E Kardec nos dizia, através da ciência comparativa, o que as religiões daquela época nos trazia e o que o Espiritismo nos dá como resposta. E justamente através desse pensamento, ele nos colocou que o principal objetivo desse livro era explicar a justiça divina segundo o Espiritismo. E nos mostrar que a imortalidade do Espírito e sua condição futura é fruto dos atos individuais. Justamente o título da obra, a princípio, quando Kardec anunciou na Revista Espírita, seria A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E logo depois, como subtítulo, ficou esse tema, e ele trouxe o livro como O Céu e o Inferno. Na verdade, quando Kardec nos colocou o título do livro O Céu e o Inferno, ele também mostrou na primeira parte um exame comparativo das doutrinas religiosas da época, falando sobre a vida após a morte. Nas nossas crenças nós imaginamos o que seja a vida, e também através das informações que nos chegam pelo conhecimento e pelo estudo aprofundado das religiões, as respostas sobre o céu e sobre o inferno. E ele nos mostra através dessa obra que somente a reencarnação pode nos trazer respostas lógicas e racionais sobre os fatos que estão relacionados com a morte das crianças que tão prematuramente desencarnam, os desencarnes coletivos, e também sobre as pessoas que nascem com deformações. Será que a nossa compreensão, ainda como espíritos imperfeitos que somos, a gente já seria capaz de ter resposta pronta para alguém que não tivesse nenhuma base religiosa e nos interrogasse: por que eu nasci assim? Por que Deus me criou assim? Seria muito fatalístico colocarmos que foi porque Deus quis. E a vontade de Deus estava como uma resposta tácita, onde todos nós teríamos que imaginar o desejo de Deus sobre as criaturas. Na primeira parte ainda, nos esclarece sobre quem são os anjos. O que é o céu? E aonde está esse céu? Quem são os demônios? Aonde estão esses demônios? É no inferno? E que inferno é esse? E nos dá a resposta também em que, de acordo com o pensamento religioso da época, que se pregava as penas eternas, e nos diziam que nós estávamos condicionados a dois caminhos: ou o nosso futuro espiritual é o céu, ou o nosso futuro espiritual é o inferno. Nessa interpretação, J. Herculano Pires, ele nos diz que esse livro, ele nos impõe não só aos espíritas, mas também aos não espíritas, que na verdade muito interessa aqueles que chegam à casa espírita perguntando pelo seu destino.
E já o Herculano Pires, Herculano Pires ele diz o seguinte, que o livro Céu e Inferno nos traz respostas para aqueles que desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. E esse mesmo livro, ele faz um balanço da evolução moral e espiritual de cada um de nós. As penas e as recompensas após a morte, elas saem do plano obscuro para um plano mais claro, onde vem nos esclarecer a condição espiritual de cada um de nós. E no final, Herculano Pires diz com muita clareza que, através de uma análise racional e de uma pesquisa científica, nós conseguiremos ter respostas sobre a natureza do céu e a natureza do inferno. E ele nos diz também que essa pesquisa, na verdade, ela não nos dá a compreensão hoje que as ciências tradicionais revelam, porque a base desta pesquisa não é material. Nós não podemos fazer a prova do céu e inferno com fórmulas. Nós não podemos demonstrar a natureza do céu e inferno com a realidade material. Foge um pouco a compreensão da ciência. A ciência que visa o estudo da matéria. Mas ele mesmo diz que se o objetivo dessa análise, dessa pesquisa não é material, porque nós temos que nos voltar para as exigências do Espírito, sobre as demandas do Espírito, sobre as necessidades do Espírito. E aqui, meus amigos, na primeira parte, Kardec nos fala, eu vou só tirar aqui um pouquinho, eu sou afeito a estar mais, interagir um pouquinho com o microfone, me desculpem. Não, nessa primeira parte ele fala que esse estudo da obra do Céu e Inferno, ele foi trabalhado através de um exame crítico. Kardec, pela sua natureza científica, ele dizia que a gente precisava aguçar, perguntar, investigar. E nesse senso de investigação, ele apontou contradições filosóficas e incoerências que o conhecimento científico da época superava, segundo ele, mediante o paradigma espírita da fé raciocinada. Ele queria nos dizer o seguinte, que não basta apenas o uso da ciência sem a fé e sem a razão. E aqui nós vamos ver alguns conceitos ainda dentro dessa abordagem do céu e inferno. Justamente o livro vai falar-nos alguns assuntos. Ele nos traz um pouco das causas do temor da morte, porque os espíritas não temem a morte, fala sobre o céu e o inferno cristão imitado ao pagão, os limbos, o quadro do inferno pagão, o esboço do inferno cristão, fala sobre o purgatório, doutrina das penas eternas, código penal da vida futura, anjos, segundo a igreja e o espiritismo, a origem das crenças dos demônios, segundo a igreja e o espiritismo, e fala também sobre a intervenção do demônio nas modernas manifestações e sobre a proibição de invocar os mortos. E a segunda parte do livro, ele nos fala sobre a prática mediúnica, onde Kardec, nas suas observações do estudo da mediunidade, ele percebeu, através das experiências mediúnicas, manifestações de espíritos, e através daquela manifestação ele foi qualificando qual era a natureza daquele espírito, qual era o seu grau de entendimento. E nessa interação com os espíritos, ele foi classificando espíritos endurecidos, espíritos infelizes, espíritos mais ou menos felizes, espíritos felizes, e ele foi tirando suas conclusões de que
a cada narrativa das entrevistas com os espíritos que espontaneamente ou evocados davam comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles falavam um pouco da sua condição, como se deu o seu processo de desencarne, em que momento ele se reconheceu como um espírito desencarnado, em que momento que a sua consciência o mostrou como estava a sua condição perispiritual, as condições da alma. E essas interrogativas sobre esta condição, ela nos é muito mais sensível, muito mais perceptível quando nós deixamos o corpo denso, a carne densa, e nós nos percebemos como espíritos desencarnados. E tem alguns depoimentos sobre essas percepções, mas aqui a gente vai entrar um pouquinho mais falando sobre essas certezas da vida. Nós temos 3 certezas. Uma é o momento do nosso nascimento, quando todos nós aportamos no nosso planeta, quando a gente chega na condição de encarnado. A outra certeza é o de desencarne. É uma condição que todos nós vamos ter que passar por ela. Agora, entre a sua encarnação e o momento do desencarne, nós temos as nossas escolhas. E quando a gente coloca o céu e o inferno, muitas vezes a gente se pergunta: se nós, na nossa condição de espíritos encarnados neste nosso planeta, nos fosse permitido refletir em que condição nós vamos chegar no mundo espiritual, será que nós vamos ter escolhas? Será que nós vamos poder fazer escolhas para a nossa condição de espíritos desencarnados? Kardec nos fala muito claramente sobre essas nossas escolhas, sobre os momentos em que a gente tem que refletir sobre as nossas próprias obras. E aqui eu trago algumas considerações sobre céu e inferno. Eu gostaria que vocês observassem, tem um fluxograma bem interessante, comparando o pensamento religioso sobre céu e inferno com o pensamento do Espiritismo. E aqui nós temos a primeira, que é justamente a criação do Espírito. O Espírito ele foi criado. Segundo as religiões tradicionais, Deus cria o Espírito uma única vez e que ele tem uma única encarnação. E através dessa crença vem o nascimento. Deus criou o Espírito e ele vem para a sua experiência de vida na Terra. E aí, em seguida, após a sua experiência de vida, a morte do corpo físico. E aí? O que acontece depois disso? No conhecimento das doutrinas tradicionais, nos mostra que há uma análise da nossa vida terrestre, há um momento de julgamento. Algumas falam do julgamento posterior ao desenlace do corpo, outras já dão a condição do espírito determinada através do desencarne. E aí vem as opções que as doutrinas tradicionais nos oferecem. Foi uma pessoa boa? Aí vem para o nosso planeta binário, como colocou o Gustavo. Sim? Será que fomos uma pessoa boa? E aí a própria doutrina tradicional nos mostra: se foi, ele vai para o céu.
como recompensa. Mas existe uma outra opção. E se ele não for uma pessoa boa? O que será que poderia acontecer com ele? A doutrina diz que vai depender da gravidade dos seus atos. Se for uma pessoa boa, mas se não foi uma pessoa boa, mas também não foi tão mal, foi pouco ruim, ainda tem uma outra opção. Ele diz que se ele foi muito ruim, não tem jeito, está condenado ao inferno. Mas acontece que se ele foi uma pessoa pouco ruim, ele está no purgatório. E aí as ciências que contribuem para o conhecimento religioso, elas dizem que o conhecimento é que dá ao homem a condição de se permitir estar no céu, no inferno ou no purgatório. Acontece que, de acordo com o pensamento do Espiritismo, através da obra kardeciana, Kardec nos mostra que essa realidade já não cabe mais aos homens de hoje. E nem naquela época, quando Kardec começou a falar sobre a imortalidade do espírito e sobre a reencarnação. Hoje, muitas vezes, a gente ainda enxerga a cultura do medo, da obediência e do cumprimento dos deveres religiosos, sociais, em função dessas penalidades. Essa cultura hoje, ela não nos cabe no sentido raciocinado, no sentido pleno da liberdade de espírito. E aí o Espiritismo vem trazer para nós o seguinte: o princípio inteligente, através da evolução deste mesmo princípio, ele chega na Terra, ou seja, ele encarna na Terra. E fatalmente iremos à morte do corpo físico, iremos sucumbir às nossas forças orgânicas, e também nos mostra que a gente volta de onde veio, ao plano espiritual. Acontece que lá chegando é feita uma pergunta: nós necessitamos de novo reencarnar para o aprendizado na matéria? Será que nós precisamos voltar? Nós não nos condicionamos a ser perfeitos? Nós não conseguimos trabalhar a nossa perfeição? E aí, gente, vem uma pergunta: e se o espírito foi da primeira vez criado, e se ele vai evoluir, ele não necessita reencarnar, aprender, já que nós fomos criados simples e ignorantes? E aí a reencarnação, como princípio da nossa doutrina, nos mostra que é uma lei inexorável para todos os espíritos, uma experiência que todos os espíritos vivenciarão. E aqui, através do mesmo planeta binário, será que nós não precisamos mais? De acordo com a evolução do espírito, quando ele chegar nesse estágio que ele não precisará mais reencarnar, ele vai continuar a sua evolução no plano espiritual. Agora é interessante nós observarmos que ele não para de evoluir, ele continua a evoluir, só que a sua condição de evolução, este nosso planeta não comporta mais. As suas vibrações e as suas percepções espirituais seria até um tormento reencarnar aonde não lhe cabe mais. E aí ele fala que através desse processo evolutivo ele constrói a eterna felicidade, aonde ele vai ser um co-criador, aonde os colaboradores da criação são espíritos que já passaram por essa etapa evolutiva e hoje
não há mais a necessidade de reencarnar. Isto não quer dizer que eles não possam voltar a reencarnar no mundo, seja ele de provas e expiações como o nosso, de regeneração, ou mundo primitivo, mas a condição espiritual dele lhe dá essa busca de evolução em um nível mais elevado. E para aqueles que precisam reencarnar, ele diz que, para a maioria de nós, a reencarnação é o instituto dessa melhora. E justamente através dessa reencarnação, nós fazemos o nosso ciclo de aprendizagem. Nós voltamos ao nosso plano para podermos refazermos o caminho, para podermos nos reconciliarmos com nós mesmos, para reconstruir o nosso céu ou o nosso inferno. Mas aí eu pergunto a vocês: o céu existe? Será que existe um lugar geograficamente determinado que seja o céu? Nas concepções religiosas, o céu está circunscrito acima e o inferno abaixo. Nós temos essa compreensão de céu e inferno como o superior e o inferior. E eu pergunto a vocês: será que esse céu ele não pode ser começado a ser construído aqui, nessa nossa jornada reencarnatória? E será que nós podemos construí-los sozinhos? Será que nós não dependemos de ninguém para construir este céu ou para construir este inferno? Muitas vezes a gente diz que nós almejamos com a nossa evolução a felicidade completa. E essa felicidade completa, ela, por tanta miséria, por tantas mazelas humanas que a gente enxerga nesse nosso planeta, a gente diz: é difícil encontrar alguém feliz. É difícil a gente encontrar alguém que esteja satisfeito, porque a felicidade é o sentimento da satisfação. Nós só podemos nos considerarmos felizes se estivermos satisfeitos. E a felicidade completa, aquela que nos preenche todos os nossos anseios, é nos dito pelos irmãos superiores, e que na Terra ainda não. Nós não temos essa condição ainda de experimentar esta felicidade completa. E ele diz que somente quando a humanidade tiver evoluído suficientemente para se transformar e para poder se compreender como um ser imortal. Nós enxergamos nos anúncios e nas manchetes dos jornais, nas TVs, no meio de comunicação em geral, de que a gente vive um caos. E se reclama que a nossa saúde está no caos, que a nossa segurança está no caos, e que as instituições que deveriam cuidar dessa condição para a população está em frangalhos, de que o equilíbrio moral dos seus dirigentes está à prova. Mas aí nós imaginamos que nós não temos essa felicidade completa. Nós temos uma felicidade incompleta. E é a chamada felicidade relativa. E ela nos dá essa felicidade relativa quando a gente consegue compreender as leis de Deus para este nosso plano e para o universo, que são imutáveis. Quando a gente começa a compreender essa lei, a gente fica consciente do nosso destino. Uma coisa interessante, quando a gente fala de destino, nas nossas aulas de estudo na Casa Espírita, alguns dos nossos frequentadores do estudo de ESD, do EAD, do estudo do Espiritismo,
Muitas vezes a gente pergunta: como é que você se sente hoje, depois que conheceu a doutrina espírita e depois que começou a estudar? Ele se diz: eu me transformei. Algumas das minhas atitudes, que eu até ignorava que seriam erradas, eu não tinha noção. Eu as fazia e não me culpava por isso. E hoje, eu perguntei para ele: você deixa de fazer? Ele disse: a maioria ainda não. Mas quando eu faço, eu me culpo. Eu tenho esse sentimento de que não fiz algo dentro da minha conduta espírita. Mas aí, se nós já temos essa noção, se nós já procuramos ter a certeza de que isso vai influenciar no nosso destino, nós podemos nos trabalhar. E é através desse esclarecimento que a doutrina nos traz que nós podemos, aparando as nossas arestas, cuidando dos nossos sentimentos, trabalhando a natureza espiritual de que nós somos. Algumas pessoas dizem assim: antes de eu conhecer o Espiritismo, eu desejava mal ao meu inimigo. Eu queria que ele pagasse a conta imediatamente. E hoje, eu já não tenho o mesmo sentimento da maldade. Mas eu sei que a justiça divina ela é para todos. Então, que cada um faça a sua parte. Então, quando nós, nesse nosso sentimento, nesse nosso desejo de felicidade, nós nos desprendemos desses sentimentos, nós estamos construindo o nosso céu aqui na terra, experimentando essa sensação de desprendimento espiritual, desses valores que a gente julga que cada um de nós tem que demonstrar como o que é certo e o que é correto. Acontece que o nosso conhecimento sobre nós mesmos ainda é muito incompleto. Se nós não temos esse conhecimento da nossa natureza, nós muitas vezes nos propomos a julgar aquele que está junto conosco na nossa caminhada por atos que nós muitas vezes imaginamos que não cometeríamos. Acontece que a nossa caminhada ela é construída de vivência. Nós não podemos construir o nosso céu ou o nosso inferno sem ação. Não podemos construí-los por contemplação. Nós construímos com atos. E todos os dias, quando nós acordamos, nós já estamos criando alguma coisa. Na verdade, a vigília nos dá a ideia da criação, mas mesmo no nosso sono, no desprendimento do nosso espírito, porque o nosso corpo precisa do repouso, do refazimento, nós também estamos criando. E quantas vezes as sensações que nós temos ao despertar são trazidas de acordo com o que nós aurimos nesse nosso desprendimento, sejam sensações de leveza, de alegria, seja o peso da nossa consciência nos cobrando correção. Muitas vezes a gente diz que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia, né? Tão precioso. Mas acontece, quantas vezes nós estamos construindo o céu do outro e esquecemos do nosso? Quantas vezes nós estamos dando conselho para as pessoas mudarem de vida, serem melhores, e às vezes nós não somos espelhos para essas pessoas. Então a nossa condição de céu ela é íntima. Todos nós criamos o nosso céu e o nosso inferno na nossa intimidade. Kardec, numa passagem dentro do livro do Céu e Inferno, ele nos fala sobre o purgatório. E a ideia que nós temos de purgatório, em algumas religiões, seria esse estado de espera, de
penúria sobre o que nós ainda não conseguimos nos libertar. E dentro do livro O Céu e o Inferno, ele nos traz uma resposta muito clara sobre o purgatório. No purgatório, a gente precisa expiar, se purificar. E onde é que a gente faz as nossas atividades de expiação? Onde é que nós nos deleitamos sobre o aprendizado da convivência humana? É na Terra. Então o nosso purgatório é aqui. É aqui que a gente expurga os nossos medos. É aqui que a gente expurga as nossas vaidades, o nosso egoísmo, o nosso sentimento mesquinho de que nós temos que ser alguma coisa e muitas vezes nós não somos para os outros nada. Nesse mesmo sentimento, Kardec nos coloca que esse purgatório, ele é temporário, a esta encarnação ou a encarnações sucessivas. E quando nós nos condicionamos a reencarnar neste nosso plano, nós trazemos conosco aquela bagagem que precisa ser expurgada. E isso nós não estamos sozinhos. Quantas vezes nós reencarnamos em algumas situações difíceis, e aí Kardec coloca bem a questão das imperfeições físicas. Quantos e quantos irmãos nossos estão encarnados em situações de sofrimento, mas que para ele já se imagina condenado. E muitas vezes, sem essa compreensão da vida futura, ele se imagina: qual é o meu céu e qual é o meu inferno? Antigamente, na Idade Média, nos grandes palácios, nas pessoas ricas e opulentas, a ideia delas de céu era justamente a continuação do que elas estavam vivenciando aqui na Terra. Elas já tinham tudo, materialmente falando, e se achavam dentro da condição de ter o céu que mereciam, já que Deus tinha proporcionado para elas essa condição, era porque ela tinha merecimento. E aqueles nossos irmãos mais infelizes materialmente, eles estavam na condição de sofredores, imaginando que aquele sofrimento também seria temporário e o seu céu futuro seria os castelos dos ricos, a usufruto daquilo que ele não conseguia ter aqui. E aqui ele imaginava: se Deus me deu sofrimento, é porque o meu futuro eu vou ter uma gratificação. Eu vou ser de acordo com aquilo que eu consegui suportar das minhas provas, ou mesmo que eu não compreenda isso, será possível que eu ainda vou sofrer mais? E é justamente essa compreensão de céu e inferno. O céu e o inferno não está circunscrito geograficamente a um lugar. É a nossa condição de espírito que nos leva ao céu e que nos leva ao inferno, e que nos tira desse inferno. E o interessante é que muitas vezes nós imaginamos a condição de criação. Deus, em sua infinita grandeza e onisciência, que nos conhece a todos, Ele não criaria nenhum de nós para viver eternamente no céu e nem no inferno. Aonde estaria a justiça divina? Aonde estaria a sua justiça? Aonde para uns o merecimento eterno, para outros o sofrimento eterno. Então, gente, nesse sentimento de céu e inferno, a nossa palavra, concluindo a abordagem desse livro, é de que vocês procurem ler o livro Céu e Inferno com muito mais zelo, com muito mais cuidado, observando nas entrelinhas o que realmente nós temos de verdade sobre o céu e sobre o inferno. E nesse mesmo sentimento, dizer que cada um de nós está construindo
o nosso céu e o nosso inferno inexoravelmente. Ou seja, nós estamos trabalhando esse céu e esse inferno todos os dias. E essa chamada do orai e vigiai, Kardec também fala dentro do livro do Céu e Inferno, quando ele nos pede para a gente se condicionar a não esperar a salvação do alto, a não esperar a salvação do outro, a apenas fazer o que tem que ser feito. Se nós nos conscientizarmos que existe uma lei de causa e efeito que nos retribui como efeito bumerangue tudo aquilo que nós produzimos, então o que nós pensamos, o que nós desejamos ao nosso próximo e o que nós alimentamos diariamente será o nosso céu ou será o nosso inferno. Muito obrigado. Beleza de palestra, viu, amigo? Obrigado. Meus irmãos, o nosso codificador, Allan Kardec, ele se caracterizou pela sua sensatez, né? Por ser um homem de razão. E ele formula uma pergunta no Livro dos Espíritos, mais precisamente é de número 621. Ele indaga aos espíritos superiores onde está escrito a lei de Deus. Os espíritos responderam simplesmente na consciência, né? E nós gostaríamos de lembrá-los que na quarta-feira a nossa casa estará completando 74 anos. E nós vamos fazer, vamos dizer, um retrospecto da atividade dessa casa, né? Falar sobre a fundação, falar sobre os seus fundadores, a referência que é a nossa casa. E nós estamos convidando vocês para, se possível, participar dessa comemoração. Nós gostaríamos também de lembrar que os ingressos para o seminário do nosso irmão Divaldo Franco está à venda na nossa livraria. E eu pergunto, quem teve contato com o Inário gostou da apresentação? Tá bonito, né? Pois é, gente, isso tudo foi um trabalho também do nosso grupo musical, viu? Trabalho louvável, né, desse pessoal que está aqui conosco, né? E nós queremos agradecer pelo trabalho, que é um trabalho para vocês. Então, nós vamos chamar o nosso irmão Amaury, que ele vai fazer a prece, né, com a qual nós encerraremos o nosso trabalho, em virtude de hoje os nossos amigos passistas, né? Eu acho que amanheceram com preguiça, não foi, Amaury? Faltaram, né? A pessoa, é aquilo que eu falei no começo, né? A gente assume compromisso, tal, se compromete com voluntariado e depois, como é que fica? Né? É barra, Mas o Amaury, ele vai fazer a prece. Ele vai fazer a prece de encerramento. E como a tendência é sair todo mundo, tá lá frutificado todo mundo, nós gostaríamos que houvesse a compreensão, que cada um fosse saindo, né, de uma maneira leve, sadia, porque o grupo musical vai dar aquele recado com as músicas, né? Portanto, nós vamos chamar o Amaury, né? Agradecer de antemão a presença de todos e muita paz. Queridos e amados irmãos, peçamos a Deus uma boa noite a todos. Vamos fazer
o passe espiritual ou coletivo. Para isso, fechemos os nossos olhos do corpo físico para abrirmos da mente e do coração para estarmos receptivos para as mensagens maravilhosas do Mestre amado Jesus, o nosso modelo e guia, o Mestre que está conosco em todos os momentos da nossa vida e que manda também os Espíritos de luz, os mensageiros do bem, que conduzem as energias salutares para a nossa saúde física, espiritual e moral. Peçamos também ajuda dos irmãos como Allan Kardec, Alonso e Alonso, Emmanuel, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que nos ajudam diuturnamente, que nós possamos estar com o coração e a mente abertos para recebermos as mensagens maravilhosas do Mestre, recebermos essas energias salutares, que com certeza nos trazem saúde e paz e harmonia. Que o Mestre amado nos conduza aos nossos lares, na certeza de que estamos melhor agora do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que o Mestre amado nos conduza são e salvos aos nossos lares, para ficarmos com os nossos familiares, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e que o Mestre amado nos acompanhe e nos ilumine, nos abençoe hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Meus irmãos, quem tiver interesse no livro Céu e Inferno, nós estamos vendendo a R$5. É o preço de custo, né? Então, quem tiver interessado, apenas R$5. Muito obrigado.